Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez e vamos continuar com a leitura do livro A Chave Mestra, lição 20. Durante muitos anos, houve uma interminável discussão sobre as origens do mal. Os teólogos nos disseram que Deus é amor e que Deus é onipresente. Se isso é verdade, não há um só lugar onde Deus não esteja. Onde então estão o mal, o diabo e o inferno? Vejamos, Deus é espírito. O espírito é o princípio criativo do universo. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem é, portanto, um ser espiritual. A única atividade que o espírito possui é o poder de pensar. O pensamento é, portanto, um processo criativo. Toda forma é, portanto, o resultado do processo de pensamento. A destruição da forma também deve ser o resultado do processo de pensamento. Representações fictícias da forma resultam do poder criativo do pensamento, como no hipnotismo. A representação aparente da forma é o resultado do poder criativo do pensamento, como no espiritualismo. A invenção, a organização e o trabalho construtivo de toda espécie resultam do poder criativo do pensamento, como na concentração. Quando o poder do pensamento se manifesta em benefício da humanidade, o resultado é chamado de bem. Quando o poder criativo do pensamento se manifesta de maneira destrutiva ou má, o resultado é chamado de mal. Isso indica a origem do bem e também a do mal. São simples palavras cunhadas para indicar a natureza do resultado do pensamento ou do processo criativo. O pensamento necessariamente precede e predetermina a ação. A ação precede e predetermina a condição. A lição 20 trará mais esclarecimentos acerca dessa relevante questão. O espírito de uma coisa, é necessariamente fixo, imutável e eterno. O espírito é você. Sem o espírito, você não seria nada. Ele se torna ativo quando você reconhece a ele e as suas possibilidades. Você pode possuir toda a riqueza do mundo cristão, mas se não a reconhecer e utilizar, ela não terá valor algum. O mesmo ocorre com o tesouro espiritual. Se você não o reconhecer e utilizar, ele não terá valor. A única e exclusiva condição do poder espiritual é o uso ou reconhecimento. Todas as coisas importantes vêm por intermédio do reconhecimento. O centro do poder é a consciência e o pensamento é o mensageiro dele. Esse mensageiro está constantemente moldando as realidades do mundo invisível para ajustá-las às condições e aos ambientes de nosso mundo objetivo. Pensar é o verdadeiro interesse da vida. O poder é o resultado. Durante todo o tempo, lidamos com o poder mágico do pensamento e da consciência. Que resultados você pode esperar enquanto estiver esquecido do poder que foi posto sob seu controle? Enquanto você agir assim, estará se limitando a condições superficiais e fazendo de si mesmo um animal de carga para aqueles que pensam, aqueles que reconhecem o próprio poder, aqueles que sabem que, se não nos dispusermos a pensar, teremos de trabalhar e que, quanto menos pensarmos, mais teremos de trabalhar e menos receberemos por nosso trabalho. O segredo do poder é a perfeita compreensão dos princípios, forças, métodos e combinações da mente e a perfeita compreensão de nossa relação com a mente universal. É bom lembrar que esse princípio é imutável. Se não fosse assim, não seria confiável. Todos os princípios são imutáveis.
Essa estabilidade é a nossa oportunidade. Você é para ela o atributo ativo, o canal para a atividade. O universal só pode agir por intermédio do individual. Você começa a fazer as coisas, a sentir o poder, quando percebe que traz dentro de si a essência do universal, que ela é você. Ela é o combustível que incendeia a imaginação, que acende a tocha da inspiração, que dá vitalidade ao pensamento, que lhe permite se conectar com todas as forças invisíveis do universo. Esse poder lhe permite planejar sem medo e executar magistralmente. Mas a percepção só chega no silêncio. Essa parece a condição exigida para todos os grandes objetivos. Você é uma entidade visualizadora. A imaginação é a sua oficina. É ali que o seu ideal deve ser visualizado, já que a perfeita compreensão da natureza desse poder é a condição primária para sua manifestação. Visualize o método completo várias vezes, de modo a poder utilizá-lo quando a ocasião assim o exigir. O teor infinito da sabedoria consiste em seguir o método, e desse modo podemos ter a nosso dispor, a qualquer momento, a inspiração da mente universal onipotente. É possível não conseguir reconhecer esse mundo interior e assim excluí-lo de nossa consciência, mas ele ainda será o elemento básico de toda a existência. E quando aprendermos a reconhecê-lo, não só em nós mesmos, mas em todas as pessoas, acontecimentos, objetos e circunstâncias, encontraremos o reino dos céus que, segundo nos dizem, levamos em nosso interior. Nossos fracassos resultam da operação do mesmo princípio. O princípio é intercambiável, opera com exatidão, não sofre desvios. Se pensarmos em escassez, limitação e discórdia, encontraremos seus frutos a cada passo. Se pensarmos em pobreza, infelicidade ou doença, os mensageiros do pensamento irão levar a mensagem tão prontamente quanto qualquer outro tipo de pensamento, e o resultado será igualmente garantido. Se temermos uma calamidade que se aproxima, poderemos dizer como Jó: as coisas que eu temia vieram ao meu encontro. Se pensarmos com descortesia ou ignorância, atrairemos dessa forma os resultados de nossa ignorância. Quando entendido e usado corretamente, esse poder do pensamento é o maior recurso já sonhado de economia de tempo. Mas, se ele for mal entendido ou usado de modo impróprio, o resultado será desastroso com toda certeza, como já vimos. Graças à ajuda desse poder, você poderá ter confiança em empreender coisas aparentemente impossíveis, pois ele é o segredo de toda inspiração e de toda genialidade. Inspirar-se significa sair da trilha habitual, sair da rotina, pois resultados extraordinários exigem meios extraordinários. Quando lograrmos reconhecer a unidade de todas as coisas e que está dentro de nós a fonte de todo poder, captaremos a fonte de inspiração. A inspiração é a arte de beber, a arte de autopercepção, a arte de ajustar a mente individual à mente universal, a arte de associar o devido mecanismo à fonte de todo o poder, a arte de diferenciar o que não tem forma, dando-lhe uma forma, a arte de visualizar a perfeição, a arte de perceber a onipresença da onipotência. A compreensão e a apreciação da onipresença do poder infinito, que consequentemente reside no infinitamente pequeno e no infinitamente grande, nos permite absorver a sua essência. A compreensão do fato de que este poder é espírito e, logo, indivisível,
nos possibilita apreciar sua presença em todos os pontos ao mesmo tempo. A compreensão, primeiro intelectual e depois emocional, desses fatos nos permitirá beber profundamente do oceano de poder infinito. A compreensão intelectual não será de grande ajuda. As emoções devem ser levadas à ação. O pensamento sem sentimento é frio. A combinação necessária é pensamento e sentimento. A inspiração vem de dentro. O silêncio é necessário. Os sentidos devem ser silenciados, os músculos relaxados, o repouso cultivado. Quando você, desse modo, tiver chegado a possuir o sentido de equilíbrio e poder, estará pronto a receber a informação ou a inspiração, ou a sabedoria, porventura necessária ao desenvolvimento de seus propósitos. Não confunda esses métodos com os do clarividente. Eles nada têm em comum. A inspiração é a arte de receber e representa tudo o que há de melhor na vida. Seu objetivo na vida é entender e comandar essas forças invisíveis, em vez de deixar que elas comandem e governem você. O poder implica serviço, a inspiração implica poder. Entender e aplicar o método da inspiração é se transformar em super-homem. Podemos viver com mais abundância cada vez que respirarmos, se o fizermos conscientemente com tal intenção. O ser é uma condição muito importante no caso presente, já que a intenção governa a atenção, e sem atenção você só poderá garantir os resultados que todos os demais garantem, ou seja, a oferta equivale à procura. Para garantir a oferta maior, deve-se aumentar a procura, e à medida que você aumenta conscientemente a procura, a oferta irá subir e você se verá na posse de uma oferta progressivamente maior de vida, energia e vitalidade. Não é difícil entender a razão disso, porém é mais um dos vitais mistérios da vida que, pelo visto, não foi valorizado. Se você transformá-lo em seu, irá constatar que ele é uma das grandes realidades da vida. Somos informados de que nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. E nos dizem que ele é um espírito. E novamente, que ele é amor. Portanto, cada vez que respiramos, esperamos dessa vida amor e espírito. Isto é a energia prânica ou éter prânico, sem o que não poderíamos existir um só momento. Ele é a energia cósmica, é a vida do plexo solar. Cada vez que respiramos, enchemos de ar os pulmões e, ao mesmo tempo, visualizamos o corpo com esse éter prânico, que é a própria vida, de modo que temos a oportunidade de fazer uma conexão consciente com toda a vida, toda a inteligência e toda substância. O conhecimento da relação e unidade que você tem com esse princípio que governa o universo e o simples método por meio do qual você pode conscientemente se identificar com ele, lhe oferece a compreensão científica de uma lei por cujo intermédio podemos nos libertar das doenças, das privações ou limitações de qualquer ordem. De fato, ela lhe permite receber o sopro de vida nas próprias narinas. Esse sopro de vida é uma realidade superconsciente. Ele é a essência dos eu sou. É o ser puro ou substância universal, e nossa unidade consciente com ele nos permite localizá-lo e, assim, exercer os poderes dessa energia criativa. O pensamento é a vibração criativa e a qualidade das condições criadas depende da qualidade de nosso pensamento, pois não podemos expressar poderes que ainda não possuímos. Precisamos ser antes de sermos capazes de fazer, e só podemos fazer
na medida em que somos, e assim o que fazemos coincide necessariamente com o que somos, e o que nós somos depende daquilo que pensamos. Cada vez que você pensa, dá início a uma cadeia de causalidade que irá criar uma condição em estrita consonância com a qualidade do pensamento que a originou. O pensamento que está em harmonia com a mente universal irá resultar em condições correspondentes. O pensamento destrutivo ou desarmônico irá produzir resultados correspondentes, mas a lei imutável não permitirá a você plantar um pensamento de uma espécie e colher o fruto de outra espécie. Você tem liberdade de usar esse maravilhoso poder criador a seu bel prazer, porém, deve arcar com as consequências. Este é o perigo advindo da chamada força de vontade. Há os que acreditam, pelo visto, que a força de vontade lhes permitirá coagir essa lei, que eles poderão plantar sementes de uma espécie e, por força de vontade, obrigá-las a dar frutos de outra. Mas o princípio fundamental do poder criativo reside no universal e, por conseguinte, a ideia de forçar uma concordância com as nossas aspirações pelo poder da vontade individual é uma inversão de conceito que talvez pareça ter sucesso por algum tempo, mas terminará fatalmente destinada ao fracasso, porque antagoniza o próprio poder que está tentando empregar. Isso é a tentativa individual de coação ao universal. É o finito em conflito com o infinito. Nosso permanente bem-estar estará mais bem conservado por uma cooperação consciente com o movimento de avanço contínuo do grande todo. Para o exercício desta semana, entre em silêncio e se concentre no fato de que as palavras nele vivemos e nos movemos e existimos são literal e cientificamente exatas, de que você é porque ele é, que se ele é onipresente, forçosamente estará em você, de que ele é tudo em tudo, você deve estar nele, de que ele é espírito e você foi feito à imagem e semelhança dele, que a única diferença entre o espírito dele e o seu é de grau, e que a parte deve ser o mesmo que o todo em espécie e qualidade. Quando você conseguir perceber isso com clareza, terá encontrado o segredo do poder criativo do pensamento, terá encontrado a origem do bem e do mal, terá encontrado o segredo do maravilhoso poder de concentração, terá encontrado a chave para resolver qualquer problema físico, financeiro ou ambiental. E o autor termina a lição com uma frase de Haddock: o poder de pensar de forma sucessiva e profunda e clara é um inimigo confesso e mortal dos equívocos e erros, das superstições, das teorias pouco científicas, das crenças irracionais, do entusiasmo irrestrito e do fanatismo. Fim da lição 20. Muito obrigada a todos, eu espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem com a lição 21.